Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje, com a minha super neuropsicóloga e amiga Tatiane Sanches. Muito bem-vinda. Cíntia, eu agradeço muito o convite para a gente falar um pouquinho sobre assuntos que eu mais que amo. Tatiane Sanches é neuropsicóloga, especialista em neurodesenvolvimento e terapeuta cognitivo-comportamental, além de atuar como diretora clínica no Centro Integrado de Neurociências, SINPSI, e no Fluir, em Guarulhos. Ela também tem uma linda família. É mãe do pequeno Martim, de 1 ano e 4 meses, madrasta do Gi e da Babi e tutora da Anne, sua filha mais velha de 11 anos, que, por sinal, é uma peluda de 4 patas. Com uma trajetória dedicada ao cuidado e desenvolvimento humano, Tati nos traz hoje muito conhecimento e experiência para a nossa conversa de hoje. É um grande prazer ter você nesse bate-papo para falar sobre cada criança não tem o seu tempo. Sim, exatamente. É um tema que eu gosto de abordar sempre que possível. Existe um mito sobre essa questão de que cada criança tem seu tempo para que possa levar tranquilidade para as famílias. Uhum. Mas isso, muitas vezes, pode trazer um grande prejuízo no longo prazo para as nossas crianças e futuros adultos lá na frente. Uhum. Eu gosto sempre de pensar que atraso identificado é atraso tratado, independente de imaginar se isso é um problema de saúde, de fato ou não. Uhum. Mas que se a gente tiver identificado um atraso e puder, desde então, intervir para que esse atraso seja remitido, melhor. Legal. Aliás, até pensando em atraso, a gente tem também uma grande sombra por detrás desse nome, né? Atraso do desenvolvimento, porque a gente tende, por conta de tanto conhecimento disseminado nas redes sociais, principalmente, com pouquíssima qualidade, diga-se de passagem, a gente vai entendendo que todo atraso é transtorno, que todo atraso tem algum nome, né? Como a gente pode perceber esses sinais de atraso, independente de corresponderem a um transtorno, por exemplo? Então, existem o que a gente chama de marcos do neurodesenvolvimento, Tá. que são comportamentos esperados para a criança a partir de cada idade. Uhum. Então, a gente vai percebendo esses atrasos e, a partir dos atrasos, a gente vai cuidando. Uhum. E aí, eu gosto sempre de trazer os meus próprios exemplos, porque, por exemplo, o meu filho Martim, ele está um pouco atrasado na fala. Ele tem atraso de fala, eu percebo, porque ele já tem 1 ano e 4 meses. E quando a gente vai olhar os marcos do neurodesenvolvimento, por exemplo, a gente espera que, com 1 ano e 6 meses, uma criança esteja falando 10 palavrinhas. Martim fala 4 palavrinhas, mais ou menos. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Tá, ele está atrasado. Isso é um transtorno? Não, mas isso é uma coisa que cabe a gente tentar manejar, desenvolver, auxiliá-lo. E claro que se isso for somado com outros fatores, né, com outras questões, isso pode sinalizar um risco de um transtorno, principalmente quando a gente observa questões familiares. Tá. Quando a gente está falando em linguagem, fala, isso tem uma grande correlação genética hereditária. E o irmãozinho do Martim, ele também teve atraso de fala. Ele, aos 2 anos, ele praticamente não falava nada. E quando ele marcou 2 anos, ele passou a falar loucamente. Uhum. E ele fala perfeitamente. Então, ele não teve nenhum problema relacionado à fala. Uhum. Atrasos de fala podem trazer para a gente sinais de risco para outras questões, como, por exemplo, um TDAH. Tá. Mas o que a gente percebe é que isso não trouxe nenhum problema de fala para eles. Mas o que a gente tem que fazer? Incentivar a criança a falar. Tá. Por quê? Uma vez que a criança tem dificuldade de se comunicar, e a gente se comunica mais facilmente pela fala, isso pode trazer outras questões comportamentais, como irritabilidade, dificuldades nas relações sociais, porque a criança não vai ser atendida. Uhum. Então, por exemplo, hoje ainda cedo, quando eu sabia que eu estava vindo para cá, eu ainda conversei, né, com o meu marido e falei, olha, é muito interessante, porque o Martim, ele tá atrasado, e eu sempre falo isso, ele... Ai, mas Tati, será que tá atrasado? É pai, né? Não é melhor a gente esperar mais um pouquinho? Mas esperar por quê, meu Deus do céu? A gente trabalha com isso, põe numa intervenção, pede para uma fono trabalhar, estimular e tá tudo certo. Tá.
Você trazendo essa temática da estimulação, acho bem importante a gente contar para as pessoas, porque quando a gente pensa em atraso, não necessariamente relacionado a um transtorno, primeiro, como diferenciar um atraso de risco para um transtorno, né? Ou seja, como os pais que leigos nesse assunto não precisam se desesperar. Então, o que eles podem fazer diante desses marcos? Então, você está dizendo, o Martim está com um atraso na fala, porque pelos marcos do desenvolvimento ele deveria estar falando X número de palavras e ele fala Y. Como que os pais podem ter esses marcos, entende? Sabe a história de queria um manual de instruções para criar o filho e ele não veio? Mas existe esse manual de instruções, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, ela tem um documento em PDF que ele tá lá gratuito na internet para você poder seguir. Até o ano retrasado, se eu não me engano, a carteirinha do SUS de vacinação, ela tinha esses marcos ali para você acompanhar. Uhum. Mas você, pai e mãe, pode buscar na internet esses marcos. É só você colocar Marcos do Neurodesenvolvimento, Sociedade Brasileira de Pediatria. Você vai sair ali e você vai poder medir do 0 até os 5 anos, que é a primeiríssima infância. E vendo ali, acompanhando o seu filho. Quando você percebe algum atraso, você pode fazer o quê? Comunicar com um especialista. Eu gosto sempre de falar que os pais e os especialistas que têm contato com a criança ali, ou professor, ou pediatra, eles são responsáveis por fazer uma triagem, uma filmagem do desenvolvimento da criança. Então, ele vai olhar os marcos e vai ficar identificando, olha, está atrasado, ele não está falando. Por exemplo, uma das coisas interessantes relacionadas à fala, depois que a criança fala uma palavrinha, o ideal é que ela aprenda pelo menos uma nova palavra a cada semana. O que não aconteceu com o Martim. E eu já tenho visto isso há 2 meses, por exemplo. E aí eu estou esperando. Nossa, não é porque não atingiu que você vai desesperar. Claro. Você vai estimulando e vai tentando. E aí, quando você percebe que não está evoluindo, porque daí agora ele já vai para um outro marco que é de 1 ano e meio, a gente pode comunicar isso para um especialista. Eu, como atuo na área, já vou mandar diretamente para uma fono que eu tenho na equipe. Mas você pode comunicar com o seu pediatra, você pode perguntar para a escola. Eu tenho um programa bem interessante em Guarulhos, que é levar informação para a escola também auxiliar a família a entender o atraso do desenvolvimento daquela criança. Perfeito. Então, você pode perguntar para o professor, para outros profissionais que tenham contato com várias crianças. Em geral, esses profissionais sabem identificar os atrasos. O que a gente já sabe e que é recomendado é que aos 18 meses, todas as crianças passem por uma avaliação do desenvolvimento. O ideal. Né? Se é feito, a gente já não sabe. Mas 1 ano e meio, se você tem condições, leve seu filho para fazer uma avaliação do desenvolvimento. O que a gente vai descobrir é se está tudo bem, está tudo tranquilo. Se tiver alguma coisa em atraso, o especialista vai orientar. E aí, você vida que segue. E se tiver riscos para um transtorno, o especialista também vai pontuar e a gente vai cuidar da melhor maneira. Então, existe o manual, a resposta é essa. Você pode seguir este manual e quando você começar a dar check ou não nesse manual, você pode buscar os especialistas, um profissional de sua confiança. Um pediatra de sua confiança, de preferência que tenha conhecimento em desenvolvimento, ou até mesmo um neurologista, um psiquiatra que atue em desenvolvimento, ou um psicólogo. É bem importante o fato até de eu atuar muito com famílias, né? Vale a gente pensar aqui juntos que todos esses marcos, todos esses sinais de alerta, nada disso, gente, é para causar pânico. Não é para você tornar aí a vida do seu filho um laboratório. Então, ir num lugar de confiança, como a Tati está nos recomendando, de marcos do desenvolvimento, Sociedade Brasileira de Pediatria, ou seja, procurar no lugar certo a informação, faz toda a diferença, né? Sim. Porque senão a gente acaba também dando um Google em tudo e pegando um monte de informação que não necessariamente tem evidências científicas e nos desesperando sem base na ciência, né? Então, preocupação e desespero são 2 coisas diferentes. A preocupação produtiva nos leva a resolver problemas, né? Principalmente quando tem
questões genéticas, como você falou do irmão do Martim, por exemplo, Sim, né? Então, a sim. herdabilidade genética no neurodesenvolvimento faz muita diferença, significa muito e já é um sinal, com certeza, de risco, né? Sim. Mas existem fatores de proteção, né, Tati? Exato, que a própria intervenção é um fator de proteção. Aham, aham. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de fala, porque é uma das coisas que mais incomoda os pais, né? Falar, falar, né? Antes dos 12 meses, a criança faz lá uns grunhidinhos, né? Aí as mães já ficam, ai, quer falar mamãe, coisa mais linda. Não, não quer falar mamãe. Aquele é que a criança está conhecendo que tem cordas vocais. Não sabe nem o que é mamãe ainda, mas a partir dos 12 meses, se você perceber que a criança está falando ou e direcionando o olhar para você, você está percebendo que ela está tendo uma intenção comunicativa. Isso é bastante interessante. Mas existem muitas outras coisas que a gente pode observar em questão de atraso. Muitas vezes as famílias vão deixando as coisas de lado, né? Por exemplo, os erros. Aí eu dei o exemplo do meu enteado, né? Que ele não falou aos 2 anos, mas quando ele passou a falar, ele falou muitas palavras e todas as palavras perfeitas. Tá. Então, não tem nenhum problema ali na fala. E quando a criança começa a falar e ela fala errado, que é uma graça, a gente tem que entender que também existem erros que são aceitáveis e erros que não são aceitáveis. Então, eu vou dar algumas dicas para quem tá nos assistindo aqui, é que uma criança com 4 anos, ela deve estar... no mínimo, as pessoas têm que entender, pessoas que não conhecem ela têm que entender no mínimo 50% do que ela fala. E aos 5 anos ela tem que estar falando perfeitamente sem comer nenhum R. Nenhum R, nenhum S. E aí, o que a gente percebe? Sem omitir, mas tudo bem, trocar, por exemplo, o R, que é o último fonema, por exemplo, a ser aprendido. Mas né? aos 5 anos é um marco zero, tipo, finalizou. E aí, o que a gente vê? Muitas vezes crianças com 7, 8 anos ainda cometendo esses erros. Sim. E por que isso acontece? Porque talvez lá atrás tiveram pistas que não foram vistas por especialistas que fazem com que essa criança tenha riscos para desenvolver outras questões, por exemplo, questões motoras de fala e assim por diante. Então, existem erros que são aceitáveis, por exemplo, omitir uma letra. Agora, por exemplo... troca surdo sonoro, tipo, trocar o V pelo F não é uma... A minha fono vai ficar doidinha que eu tô falando aqui coisas da área dela. Mas trocar o V pelo F, tipo, faca por vaca, não é um erro esperado nunca. Se o seu filho começa a trocar o V pelo F, por exemplo, o G pelo C, o X pelo Z, assim, essas trocas, assim, surdos sonoros que os fonos falam, essas trocas, elas são riscos muito grandes de desenvolver ali problemas que vão levar até dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem que levar pro especialista. Leva para uma avaliação. Percebeu esses tipos de erros? Leva para uma avaliação. Do mesmo modo que se você perceber que a sua criança tem 4 anos e ela não está tendo intenção de pegar um lápis do jeito certinho, já é uma outra questão importante. Eu estou avaliando uma criança agora que tem atrasos de fala, tem erros desse tipo aos 8 anos e que ela pega o lápis todo diferentão aos 8 anos. Mas por quê? Porque o que acontece com as famílias? Não, vamos deixar que daqui a pouco se resolve. Não, o tempo se encaminha de resolver. Já ele aprende, ele é pequenininho. Não, 8 anos ele não é mais pequenininho para para essas dificuldades. Sim. Então, a gente teria que ter olhado antes e ter já feito a intervenção antes. Mas não foi possível. Então, que a gente faça a partir de agora, quando a família percebe que isso é um problema. Sim. O quanto antes, sempre melhor. Sim. E nem sempre a intervenção precoce precisa ser necessariamente com especialista. Os pais podem atuar nessa estimulação, né? Sim. Então, claro que diante de marcos de risco, né, do desenvolvimento, procurar uma avaliação é sempre o mundo ideal. Ou muitos atrasos, né? Vários atrasos acumulados. Com certeza. Agora, pequenos atrasos, pensando em tempo de desenvolvimento, tudo bem a gente
considerar as estimulações em casa, né? Então, por exemplo, uma criança, os estudos mostram claramente pra gente que crianças em etapa do desenvolvimento de início de fala, que pegou 2020, pandemia, aonde a máscara impedia que essas crianças vissem o movimento da boca, eles tiveram atrasos severos. Então, veja, crianças pequenininhas, como, por exemplo, na idade do Martim, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ainda são crianças que precisam ver a nossa articulação para, então, promover esse desenvolvimento. Olha a importância, então, do que a gente sempre conversa aqui. Tempo de qualidade. Pais junto com os filhos, e eu não estou falando ainda sobre brincar, estou falando sobre conversar, Sim. né? Esse lance que parece clichê de abaixe na altura da criança para conversar com ela, tem diversas implicações. Uma delas, com certeza, é essa criança perceber o seu movimento e aprender a movimentar a boca para conseguir se comunicar. Esses dias eu fiz um videozinho enquanto eu levo o Martim para um berçário que é próximo. Então, a gente vai sempre que eu posso, eu vou caminhando com ele. Porque quando eu vou caminhando, eu vou exatamente estimulando a fala. Então, Sim. passa um carro, é o carro, o cachorro, au, au. Essa é uma maneira de estimular. Nem sempre a gente tem um grande tempo, a vida das pessoas são corridas, a minha também é. Eu entendo as famílias quando falam, meu Deus, mas eu não tenho tempo para dar conta de todas as coisas. Mas a gente consegue fazer isso com coisas do dia a dia. Então, eu já percebo que o Martim tem essas dificuldades de falar. Então, eu vou sempre levando ele para entender. Então, ele já entende o que é um carro, o que é um cachorro, o que são todas as coisas que eu vou apontando. Ele só não consegue expressar, verbalizar, falar. Mas se eu falar, olha o cachorro, ele aponta. Ele aponta o cachorro quando vê um cachorro, tipo, Compreensão preservada. Compreensão, linguagem está sendo bem desenvolvida, Sim. mas o falar, que é o expressar verbalmente, não. Então, a gente consegue sempre fazer esses estímulos dentro do cotidiano. Você não precisa fazer... Nossa, eu vou ter que sentar no chão e ficar ali pegando um brinquedo caríssimo da Fisher-Price para poder estimular. Não, você pode fazer com coisas do dia a dia. Sim. Então, você vai nomeando as coisas, mostrando, falando. Isso, por exemplo, auxilia na questão da fala. Claro. Na pega do lápis, igual eu estava falando, por exemplo, todas as crianças pequenas, elas têm vontade de fazer o que os maiores fazem. E, fatalmente, as crianças vão ver a gente escrevendo. Então, elas vão ter interesse em pegar um lápis, um giz de cera. Então, você vai entregando isso para a criança ali enquanto você está por perto. E isso vai desenvolvendo ela pegar. Como, por exemplo, você vai dar uma coisinha para ela comer, dar uma coisa pequena, para ela tentar pegar e desenvolver esse movimento de pinça que vai favorecer a pega do lápis. Então, são coisas que são possíveis, são fáceis, para que a gente possa fazer e auxiliar os nossos filhos. A grande questão é que, às vezes, para vocês que estão nos assistindo, pode parecer complicado entender como que eu faço para desenvolver tal função. Por isso que, às vezes, consultar um especialista para pegar essas recomendações pode ser uma questão acertada, né? A pediatra do meu filho, ela entende bastante de desenvolvimento, então ela já dá bastante pistas. Não precisa ser, às vezes, um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo, Eita! Bom, vocês entenderam. Um fono. Pode ser um pediatra, desde que ele tenha essa facilidade. Ele vai te dando orientações de como você pode fazer em casa. E se você está fazendo e nada está acontecendo, não está tendo evolução alguma, aí a gente pode colocar ali um pontinho de exclamação. O sinal de alerta, né? Ele é ligado. Essa parte da estimulação dentro do cotidiano é muito importante, porque a gente pensa sobre promoção, por exemplo, de autonomia desde muito pequenos, né? Então, quanto a gente abre espaço para as crianças se desenvolverem, né? Dentro do cotidiano, sem fazer terapia em casa, gente. Não é para fazer terapia fonoaudiológica dentro de casa, ou terapia do desenvolvimento dentro de casa, não é nada disso. É tornar o cotidiano. Vai abrir uma garrafa,
Rafa, permitir que ele tente fazer o movimento de rosquear, Sim. né? Porque não é só a fala que precisa ficar no nosso radar sobre desenvolvimento, mas a motricidade também, né? Então, a motricidade, ela é a base dos processos atencionais. Quantas crianças, lá na frente, quando a gente vai chegar no diagnóstico de TDAH, eles tiveram um marco do desenvolvimento tudo preservado, não atrasou em nada, porém, sempre foram descoordenados. Então, caía muito. Isso. Ou ainda a motricidade fina, pouco desenvolvida, pouco refinada, né? Então, todos esses detalhes, eles são adquiridos no cotidiano, sem precisar necessariamente levar numa avaliação e numa terapia, que é outro ponto importante. Não é terapia que uma criança, nessa etapa do desenvolvimento, precisa. Ele precisa de estimulação. Desde que ela não tenha muitos sinais de risco, muitos sinais de alerta. Porque existe até um mito, né? Às vezes entram famílias com crianças com atrasos severos, ou seja, já é provavelmente um diagnóstico instalado. Com 2, 3 anos a gente consegue fazer alguns diagnósticos, só que a família muitas vezes fala, mas eu não vou levar o meu filho para terapia porque ele só pode fazer terapia a partir de 6 anos. E não é isso. A criança pode fazer terapia, intervenção precoce é precoce mesmo. Claro. E aí vai depender da terapia. Você pode fazer uma terapia fisioterápica, por exemplo, para uma criança que tem dificuldade de controlar o pescocinho. Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. E a gente tem diversas psicomotricidade. Então, vai depender do tipo de dificuldade e atraso daquela criança. Mas sempre que a gente puder colocar a criança para participar da nossa rotina, igual o exemplo que eu dei, vai dar uma coisinha para comer, dá coisas pequenas para ele tentar pegar, porque isso vai desenvolvendo a motricidade. Escada, você acabou de falar da questão motora. Eu tenho escada em casa, então eu sempre estimulo o Martim a subir. Aí o meu marido fala assim, mas aí ele vai querer subir e vai cair. Não, mas eu vou estar ali junto com ele. Então, todas as vezes que eu tenho um pouco mais de tempo, lá estou eu, segurando na mãozinha, fazendo ele tentar subir com a perninha, ou segurar. De 4 apoios. 4 apoios mais seguro, mas eu segurando na mãozinha para ele treinando a perninha, a musculatura. E é super possível isso. Às vezes não precisa... eu vou descer agora correndo para levar para o berçário. Coloca 2 degraus para que ele estimule e depois você pega no colo. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo. Sapatinho, né? Tipo, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, a criança não sabe calçar um sapato, mas eu vou lá e falo, coloca o sapato. Então, ele já abre o velcro e enfia o sapatinho tudo torto, né? Não consegue. Mas aí você está estimulando, até que daqui a pouco você vai fazendo. E assim você vai estimulando a criança a se desenvolver. Sim, muito bom. São com pequenos estímulos no cotidiano, né? E de novo, e mais uma vez, como sempre a gente conversa aqui, quem é pai e mãe, sim, tem uma missão importante. E eu sei que a nossa demanda é gigantesca. Dentre essa lista gigante de compromissos e responsabilidades de adulto, uma delas é contribuir para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, dá trabalho? Sim, dá trabalho, e é um trabalho necessário, porque eles estão esperando por isso, na verdade, né? Nós temos aqui dicas bem pontuais, dicas específicas, e o mais importante, é um sinal de alerta para quando você estiver aí com o coração aflito e se questionando, será que devo ou não me preocupar? Tem um caminho, né? É possível pesquisar em lugares seguros, é possível procurar ajuda para que essa avaliação precoce aconteça, porque um cérebro novinho é muito plástico, né? E consegue aprender essas ferramentas também com mais facilidade. Tati, obrigada. Esse tema é super polêmico e a gente passaria 3 horas dando dicas de estimulação dentro de casa. Verdade. Mas talvez o mais importante seja lembrar do processo de autonomia e da nossa responsabilidade como pais e mães para o desenvolvimento dessa habilidade, né? Exatamente. Eles estão sob nossa responsabilidade. 100%. Não podemos esquecer. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Espero que tenha contribuído para o teu olhar mais cuidadoso e para o teu olhar também cheio de critérios para a gente entender quando intervir, quando acolher, e estamos de mãos dadas em mais essa missão, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.